Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos que estão aqui comigo, que se comprometeram a estar aqui comigo. Já aproveita, clica no aviãozinho aí, convida 5 amigas para participar da nossa aula de hoje, porque a nossa aula de hoje pode ajudar muita gente, porque eu tenho certeza que é muita gente que perde energia diariamente e isso impacta muito na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então aproveita, convida o pessoal aí, vá clicando no aviãozinho, convida 5 amigas. Enquanto isso, eu vou me apresentar para quem não me conheceu. Eu me chamo Sabrina Valadão, trabalho com desenvolvimento humano, ajudo as pessoas a se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente para que elas possam criar a vida que elas desejam, para que elas possam ter a satisfação profissional, financeira e pessoal que elas desejam. Trabalho com as ferramentas do coach, da PNL e da constelação familiar. Então hoje na nossa aula nós vamos falar sobre como lidar com aquilo que te tira energia. Isso gera um grande impacto em todo mundo. Então o que nós vamos falar? Quais são os tópicos de hoje? O que te tira energia, como lidar e vou te dar no final um exercício para você aplicar no seu dia a dia para você impedir que isso continue tirando energia de você, tá? Então aproveita também, dá um print aí, me marca, que depois eu vou repostar você também. Assim também você mostra para as pessoas que você está comprometida com o seu desenvolvimento, com as suas mudanças, com o resultado extraordinário que você quer ter na sua vida. E eu também divulgo o seu Instagram também aqui na minha rede social, tá? Então olha só, toda aula eu trago uma frase para vocês. A frase de hoje é: não faz sentido perder tempo com aquilo que eu não posso controlar. Então grava aí. Caderninho e caneta na mão, faça as anotações que você precisa. Quem já está acostumado aqui, quem já assiste minhas aulas, sabe que é aula mesmo, é aula de curso mesmo, sem enrolação, direto ao ponto e que realmente eu trago o conteúdo mesmo. Então anota aí. A frase de hoje é: não faz sentido eu perder tempo com aquilo que eu não posso controlar. Porque você vai lembrar dessa frase todos os dias da sua vida a partir de agora. E isso vai te ajudar muito a se manter no seu equilíbrio emocional, mental e assim continuar tendo energia para você executar as coisas no seu dia a dia rumo à vida que você quer construir. Então, olha só. O tópico 1 da aula hoje, né? Nós vamos falar sobre o que faz você perder energia. Existem algumas coisas que faz você e todo mundo perder energia. Que coisas são essas? São situações, necessidades de controle, pessoas e a sua resistência. Hoje, me conta aqui, o que é que hoje mais faz você perder energia? São situações, controle, são pessoas ou é a sua resistência? Me conta aqui no chat. E eu vou aprofundar com você cada um desses pontos, porque talvez você não perceba o quanto todos esses pontos te tiram energia e talvez você nem perceba que um deles te tira energia e o quanto isso está impactando na sua vida. Então, nós tendemos a querer ter controle de tudo. E quando eu digo querer ter controle de tudo, eu não digo somente querer controlar as coisas, sabe? Tipo assim, vou fazer uma festa, eu quero controlar tudo da festa. Eu tô arrumando casa, quero controlar tudo aqui dentro da casa para que saia do meu jeito. Não é só nesse controle que eu estou dizendo. A nossa tendência como ser humano já é querer ter o controle de tudo. E isso envolve o quê? Eu quero ter controle no resultado que eu vou ter. Eu quero ter controle naquilo que me acontece. Eu quero ter controle no processo. Eu quero ter controle na jornada. Essa necessidade de controle entra um pouco na questão de resistência também, sabe? A gente quer tanto controlar tudo porque a nossa mente, o nosso ego, o nosso racional, ele cria muita objeção. Ele cria muitas resistências, porque ele quer que as coisas saiam do meu jeito, né? A nossa tendência é querer que as coisas saiam do nosso jeito, cumpram as nossas expectativas. E isso faz a gente perder muita energia, porque quando eu vou fazer algo, quando eu vou executar algo, e isso sai do meu controle por algum motivo, por alguma situação, por alguma pessoa, eu tendo perder energia, eu tendo não aceitar. Quando eu não aceito, eu entro em processo de resistência. Então percebe que todos os pontos estão relacionados? Então,
Quando eu vou executar algo, por exemplo, tô preparando a semana inteira para ir numa festa. E já arrumei tudo. Aí chove. Eu não tenho controle na chuva, não tem como eu ter controle perante o tempo. Aí eu sofro, aí eu fico com raiva, aí eu xingo, aí eu reclamo, aí eu não aceito aquilo que é. Eu não aceito o momento presente. Eu não aceito aquela situação. E a gente está o tempo inteiro perdendo energia por causa do controle. Sendo que nós precisamos entender que não tem como nós controlarmos tudo. Não tem como nós controlarmos todas as situações. Não tem como nós controlarmos todas as pessoas. A única coisa que nós temos condições de controlar é aquilo que eu vou fazer perante aquilo que está acontecendo, ou a forma como eu vou me sentir, como eu vou me posicionar, ou como eu vou falar perante aquilo que está acontecendo. O único controle que eu tenho capacidade de ter é sobre mim mesma, é sobre como eu sinto, reajo e me posiciono perante alguma coisa. Então, por exemplo, hoje aconteceu aquela situação lá, né, que eu falei aqui nos stories. Isso já está acontecendo há muito tempo e para mim não faz sentido ficar perdendo tempo com aquilo que eu não tenho controle. Então o que eu faço? Eu bloqueio e tchau, bloqueio e tchau. Mas claro que tem situações que mexem mais comigo e elas consomem a minha energia, né? A gente vai entrar nisso no tópico 2. Então, isso é um processo de desenvolvimento, né? De desenvolvimento de inteligência emocional. Então, é claro que lá atrás, assim como todo ser humano, né? Principalmente na infância, no início da adolescência, nós tendemos a entrar na pirraça. Inclusive, nós adultos hoje tendemos a entrar em processo de pirraça inconsciente sem perceber. A gente não se joga no chão e não bate as pernas, mas a gente entra em processo de pirraça quando algo não sai do nosso jeito. Então, isso já é um instinto que tem dentro de nós. Mas nós somos seres moldáveis, que temos como gerar novos condicionamentos, novos comportamentos, né? E não ficar tanto nesse processo de instinto. Então, um monte de coisa a gente realmente não tem controle, não tem como ter controle. Então, por que reagir e resistir a isso? Por que sofrer com isso? Percebe que é a sua mente, o seu ego, o seu racional que entra nesse debate e faz você perder energia? Só que quando eu reajo a alguma situação que saiu do meu controle, eu perco uma inteligência emocional. Quando eu reajo a uma situação que saiu do meu controle, eu perco o poder de mudar aquilo. Eu coloco o poder todo na situação. Ou se eu tiver uma pessoa envolvida, eu coloco o poder todinho na mão daquela pessoa. E isso faz com que eu seja consumida diariamente. Isso faz com que eu seja consumida. Quando eu sou consumida, eu perco minha clareza, eu perco a minha produtividade, eu atropelo o meu dia a dia, a minha rotina bagunça, eu não durmo direito, a segunda emenda na terça, a terça emenda na quarta, e às vezes emenda semana na semana, mês no mês, ano no ano, e eu não faço nada. Então, quando eu me deixo ser consumida por algo que saiu do meu controle, eu faço com que a criação da vida extraordinária que eu quero seja atrasada. Eu faço com que os meus sonhos sejam adiados. E percebe o tanto que isso é corriqueiro, o tanto que isso é normal, o tanto que você faz isso sem perceber? Uma coisinha acontece e às vezes você já entra na resistência. Você já não aceita, você não aceita aquilo que é, você não aceita o momento presente. Aí você coloca toda a sua força criadora, toda a sua energia, todo o seu pensamento, toda a sua ação em cima daquilo ali. E deixa de priorizar o seu sonho, deixa de priorizar a vida que você quer. Tudo porque você quer ter controle, porque você simplesmente não aceita aquilo que aconteceu. Então, algumas coisas, às vezes, elas vão exigir de você um posicionamento. Foi o que aconteceu, né? O que eu fiz hoje. Eu vim aqui e me posicionei. Então, aquilo, no momento, me estressou. Mas era uma escolha minha. Continuar carregando o estresse do que aconteceu lá de manhã até hoje, ou para mais dias. Ou eu me posicionar, ou eu mesmo me posicionar e continuar carregando o estresse. Então percebe o tanto que a gente não vive no momento presente? Uma coisa aconteceu ontem ou acontece de manhã, você sai arrastando ela durante o seu dia, para a noite, para o outro dia.
e deixa de viver o dia. Então não tem como nós termos controle. Tem como eu ter controle de quem tá tentando invadir minha conta, de quem tá fazendo um ataque no meu Instagram? Não tem. Tem como eu ter controle perante essa pessoa e impedir ela de fazer isso? Não tem. O que eu posso fazer é o que eu fiz, né? Fiz essa mudança no Instagram, comecei o Instagram do zero, fiz aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que era controlável para mim, que era mudar senha novamente, aumentar os níveis de segurança das minhas contas, me posicionar no Instagram. Então, quando algo sai do meu controle, é esse o posicionamento que eu tenho que ter, que é o posicionamento de uma pessoa adulta. A adulta vai olhar para aquilo e vai falar assim, ok, faz sentido eu gastar tempo e energia para resolver isso? Faz. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso e isso. É agir de forma racional. Aconteceu a situação. Faz sentido eu gastar tempo e energia com isso? Não faz. Tem algo que eu posso fazer? Não tem. Então, larga isso pra lá. Literalmente larga. Talvez você largando isso pra lá, você ainda vai ficar um pouco mexida dentro de você. Porque a tua mente, o teu ego, o teu racional, o teu emocional, ele ainda vai ficar te cobrando, como se você precisasse fazer algo. Ainda mais quando tem alguém envolvido. Ou a gente fica remoendo aquilo, ou enquanto a gente não faz algo, não fala algo com a pessoa, a gente não se resolve. Então, é preciso entender que não tem como você controlar tudo. Tem como você controlar como você se sente. Então, o adulto, diante de algo que ele perde o controle, que ele não tem o controle, ele vai se posicionar, vai verificar. Vale a pena perder tempo com isso ou não? Se sim, o que eu devo fazer? E pronto, largar isso pra lá. Esta é a postura adulta. Quem é que fica remoendo? Quem é que fica retroalimentando aquilo ali? Quem é que não toma decisão? Quem é que não toma ação? É a criança em você. Quando você está numa postura infantil, numa postura da criança, né, que é algo muito comum também da gente estar, você fica nesse debate. Aí você não se posiciona porque você tem medo do que a outra pessoa vai falar. Você não fala porque você tem medo também de ser julgada. Aí você prefere ficar remoendo aquilo, gastando tempo, gastando energia, arrastando aquilo no seu dia, na sua semana, no seu ano, na sua vida, do que se posicionar. Porque a criança, ela não se posiciona. A criança, ela pirraça. E às vezes, remoer algo, não se posicionar, não mostrar como você se sente, não resolver aquilo, não tomar as ações necessárias, é uma atitude de pirraça, porque é uma atitude infantil. E você não percebe que você está punindo você mesma, e você fica esperando do outro algo que está no seu imaginário. Mas o outro não vai perceber isso. E mesmo que ele perceba, ele não tem o que fazer nada, nem é da responsabilidade dele fazer algo, porque é somente você que é responsável por aquilo que te acontece, pela forma como você se sente. Então, guarde essa frase, sabe? Não faz sentido você perder tempo com aquilo que você não tem controle. Você não tem controle de tudo. Não faz o menor sentido você revirar a sua vida e deixar de dar atenção aos seus sonhos e à vida extraordinária que você quer criar porque algo saiu do seu controle. Não tem como você ter controle de tudo. Então, comece a trabalhar isso, porque através disso você vai criar uma musculatura de inteligência emocional, onde cada vez mais quando você exercitar isso, menos impacto emocional você vai ter sobre situações que estão te acontecendo que você realmente não tem controle e que você está perdendo vida, perdendo energia. Então, faz sentido essa parte do controle para você? Você se identifica com essa questão do controle? Você se identifica com algum aspecto? Me conta aqui para mim entender se você conseguiu perceber isso na sua vida. Me conta aqui para mim saber se eu posso te explicar algo mais, se eu posso tirar mais alguma dúvida e se fez sentido para você. Se você conseguiu perceber a forma como a sua necessidade de controle atua na sua vida. Você percebe o quanto que a necessidade de controle te tira energia ou não? Me conte aí no chat. Então, enquanto vocês me contam, né, a resistência, ela anda bem próxima ao controle. Nós tendemos a ter resistência àquilo que é.
Nós tendemos a ter resistência àquilo que não sai do nosso jeito. Mas a resistência também é uma postura infantil. Porque é uma pirraça também, percebe? Algo não sai do meu jeito, eu entro na resistência, eu não aceito aquilo que é. Eu começo a entrar num debate interno, eu começo a entrar num debate de conflito, num debate de crenças. E quando eu entro nessa resistência, eu perco também o momento presente, eu perco também o dia, eu perco a minha semana, eu perco o meu sono, eu perco o tempo que eu poderia colocar empregando no meu sonho ou na criação da vida extraordinária que eu quero criar. Então, quanta resistência você cria em relação às situações que te acontecem? Quanta resistência você cria em relação a algo que alguém te fala e você fica na resistência, não aceita aquilo, não conversa, não esclarece, não se posiciona, mas fica ali perdendo energia. Então, uma das coisas, né, que faz você mais perder energia, seja por controle, seja por pessoa, seja por situação, seja por rejeição, é a sua postura infantil. A sua postura infantil, né, dentro da constelação familiar, a gente tem essa postura infantil e essa postura adulta. E sair da postura infantil e vir para a postura adulta, né, que é um adultecer, é um movimento diário, tá? Então, todo mundo tem essa criança aqui dentro, todo mundo tem essa criança ferida aqui dentro. E essa criança, ela entra na resistência, porque ela não aceita aquilo que é. Porque realmente a nossa vontade é que tudo fosse do nosso jeito. Mas nós precisamos entender que nós estamos inseridos em um meio onde o mundo não gira em torno de nós. E a cada situação que nos acontece, também está nos convidando a amadurecer, a perceber por que eu estou resistente a isso. Então eu quero que você pense agora em uma situação. Pense aí, na última situação que você vivenciou, que você não teve controle dela. Qual é a resistência que você está alimentando nessa situação? Por que você está resistente a essa situação? O que é que você não está aceitando nessa situação? Porque quando você faz essas perguntas para você, você começa a entender por que você está presa na resistência, presa no controle, gastando a sua vida com isso, perdendo energia com isso, ao invés de criar uma vida extraordinária. Então me conta aqui no chat, qual é o sentimento pelo que você está brigando internamente que está mantendo você nessa resistência? E lembre-se, né, a nossa frase de hoje, não faz sentido eu perder tempo com aquilo que eu não tenho controle. Realmente não faz. Mas para que eu consiga sair dessa postura infantil para adultecer, criar essa musculatura da inteligência emocional, eu preciso começar a entender quais são os gatilhos que estão dentro de mim, quais são os gatilhos que estão aqui dentro de mim, que me mantêm perdendo energia por resistência e por controle. Então, qual é a situação que você viveu nos últimos dias ou hoje que fez você perder energia? Qual foi o sentimento que isso te trouxe? Por que isso te trouxe perda de energia? Então, o outro ponto, né, além do controle e da resistência, são situações e pessoas, né? E muitas das vezes tá tudo junto, né? Uma situação envolvida com uma pessoa que gerou sua necessidade de controlar e que te gerou resistência àquilo que é. Então, nós também queremos e tendemos a criar necessidade, né, de controle perante as pessoas em relação ao que elas são. E não aceitamos quem elas são. E com isso desrespeitamos quem elas são, as escolhas dela. Então, quando uma pessoa faz com que eu perca energia, é porque eu quero ainda ter o controle da minha situação, da minha relação com ela, e é porque eu ainda estou em resistência àquilo que ela é, àquilo que ela apresenta. E com isso, eu rompo, né, a barreira do respeito. Porque não tem como eu controlar essa pessoa, não tem como eu controlar o jeito dela, não tem como eu controlar os pensamentos dela, não tem como eu controlar as atitudes dela, não tem como eu controlar aquilo que ela fala.
O que eu posso controlar é como eu me sinto em relação a ela, é como eu me posiciono em relação a ela, é não criar resistência àquilo que ela é. Porque se ela está me incomodando, é porque eu estou me permitindo ser incomodada. Então, se alguém está te incomodando, se alguém está tirando a sua energia, é porque você está dando essa permissão. É porque você está permitindo com que ela faça isso. Então você tem que olhar para dentro de si também. Por que você está permitindo isso? Por que você não se posiciona como uma adulta perante essa pessoa? O que está te mantendo presa nessa situação com essa pessoa que faz você continuar diariamente perdendo energia com ela? Percebe que lá no fundo é porque você quer ter controle do jeito que você julga, de acordo com a sua expectativa de como ela deveria ser, de como ela deveria funcionar, de como ela deveria tratar? Pensa que no fundo disso o que tem é uma necessidade sua dela cumprir as suas expectativas de como você acha que ela deveria ser? E que o fato de você estar nesse lugar, você não está aceitando como ela é? Olha que louco, né? Chega assim a ser confuso e dar um nó na cabeça. Mas conseguem perceber isso? Me conta aqui se ficou claro isso pra vocês. Então, se eu tenho um problema com um familiar, com uma pessoa no meu trabalho, e eu estou perdendo energia com isso, eu estou dando o meu poder a esta pessoa. É como se eu não tivesse poder na minha mão de fazer nada. Sendo que eu tenho, porque na postura adulta eu tenho. Ou eu chego perto dessa pessoa e converso, ou eu vejo quais são as questões que estão nela que estão me incomodando e por que estão me incomodando. E com isso eu entendo por que eu estou querendo controlar a situação, por que eu estou resistente à situação. Ou eu vou avaliar a situação e vou falar assim, realmente não tem jeito, eu tenho que aceitar assim e agora eu tenho que trabalhar em mim esta aceitação. Porque não tem como ser diferente. Então, isso é um dos maiores conflitos de relacionamento, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento com qualquer pessoa. Você inconscientemente projeta nela uma expectativa de como ela deveria ser, se comportar, falar e te tratar. E você não aceita aquilo que ela é. Aí é muito mais fácil para você entrar nesse processo de querer controlar a situação, de querer que ela mude, de esperar que ela mude, ao invés de olhar para si e perceber o que te incomoda, por que te incomoda e qual é a ação que você pode ter aí para que isso pare de te sugar energia. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber essa dinâmica interna dentro de vocês? Que a nossa tendência, mental, emocional, comportamental como ser humano é projetar no outro as nossas expectativas e esperar que o outro mude ao invés de eu mudar em relação a essa situação? Então percebe que quando a pessoa é envolvida, a situação envolvida, eu estou perdendo energia novamente por resistência, novamente por controle, por não aceitar aquilo que é. Então, agora que você entendeu esses pontos, que são situações que fazem você perder o controle, que são pessoas, que são o controle, que é a resistência, agora me conta aqui, qual desses 4 pontos que realmente faz você perder mais energia? São pessoas, são situações, a sua resistência ou a sua necessidade de controlar? E lembre-se da nossa frase de hoje, não faz sentido eu perder tempo não faz sentido eu perder energia com aquilo que eu não tenho controle. Então, quando a gente quer controlar, sabe? A gente entra nessa postura infantil da criança mimada de que tudo à minha volta tem que sair de acordo com o meu mundo imaginário. De que tudo à minha volta tem que sair do meu jeito. Sendo que não tem como. Não tem como. Com isso a gente sofre mais. Com isso a gente perde mais energia. E quanto mais, eu estou distante de sair dessa postura infantil, do controle, da resistência aqui, e ir para a postura adulta, onde eu me posiciono perante aquilo que me tira energia, quanto mais distante está esse adultecer aqui, mais vida vai embora com perca de energia. Menos vida eu tenho para alcançar aquilo que realmente eu desejo.
Então eu tenho certeza que se você hoje tem muita dificuldade de lidar com pessoas, com situações que te tiram energia, que se você cria muita resistência, que se você tem necessidade de controle de tudo, se você não aceita aquilo que sai do seu controle, eu tenho certeza que se isso é muito presente na sua vida, você está muito mais imersa nisso, nos problemas e nas insatisfações da sua vida do que na realização, do que na concretização. Porque não está imersa em tudo isso, não te sobra tempo, não te sobra energia para criar uma vida extraordinária. Não te sobra tempo, não te sobra energia para você fazer dinheiro, para você captar clientes, para você vender mais, para você viver, para você investir em você, para você ter vida social. Não te sobra energia para você criar a sua vida. Porque você está presa na necessidade do controle, porque você está presa naquilo que você não tem controle, porque você está presa na resistência daquilo que é, porque você não aceita o que aconteceu. Aí você fica ali perdendo toda a energia, sendo drenada, sendo que você poderia direcionar essa energia para aquilo que você quer. Então, o primeiro ponto para lidar com aquilo que te tira energia é reconhecer. Quais são os pontos? É resistência? É controle? Qual dos dois está mais presente na sua vida? Você perde mais energia com pessoas ou com situações? Depois que você analisa esses dois passos, é você se perguntar: por que eu estou presa nisso? Por que eu estou incomodada com isso? O que eu estou querendo com isso? Por que eu estou resistente a isso? Por que eu não saio daqui? Você precisa começar a entender quais são os seus gatilhos internos e mentais que estão te mantendo nessa situação. O próximo passo, depois que eu entendi isso, é olhar para a situação e sair da postura infantil, de resistência, de controle, de não aceitação e vir para a postura adulta, onde você vai olhar para a situação e ver o que eu posso fazer aqui. Faz sentido eu perder tempo e energia com isso daqui? Se sim, fazendo o quê? Qual é a solução que eu vou gerar aqui? Se não faz sentido, eu largo isso para lá. Se isso ainda está me incomodando, eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber por que isso está me incomodando. E há um outro ponto aqui. Quando você faz todo esse movimento, uma das coisas que pode muito estar te incomodando em uma pessoa não é só a sua resistência, não é só a sua não aceitação, não é só a necessidade de ela cumprir suas expectativas, não é sua necessidade de controle, não aceitação de controle. Muitas das vezes, aquilo que te incomoda no outro é um reflexo seu. Existe um termo chamado, a questão da projeção e do espelho. Aquilo que está no outro também está em mim, de uma forma um pouco diferente ou em uma proporção maior ou menor. Existe uma frase de Freud que fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Isso às vezes é muito difícil de aceitar. Eu sei que porque eu já trabalhei isso em mim, dentro do processo de coaching eu trabalho muito essa questão de projeção de sombras nas sessões de relacionamento, mas as pessoas depois elas vão percebendo como que literalmente aquilo que mais te incomoda no outro, você pode ter certeza que está dentro de você. Só que você não aceita isso dentro de você. Você cria tanta resistência em relação a isso dentro de você que você camufla isso. E o outro meio que desperta isso em você. E você não percebe. E isso também faz você perder muito tempo e muita energia. Então você precisa levar essa frase para a sua vida. Não faz sentido eu perder tempo, não faz sentido eu perder energia com aquilo que não tem controle. Qual é a ação que eu posso ter aqui? Se não tem ação nenhuma, eu tenho que largar isso para lá e sair da postura infantil e parar de remoer isso. Até aqui, alguma dúvida? Querem perguntar algo? Fez sentido para vocês até aqui? Me contem aí. Então, olha só. Como eu disse para vocês, hoje em dia, eu tenho uma inteligência emocional muito forte. Mas nem sempre eu fui assim. Eu sempre fui muito tímida, muito introspectiva, com muita dificuldade de socialização, de comunicação. E por trás disso, tem um medo de um julgamento, A pessoa que é muito tímida e tem todos esses contextos que eu falei pra vocês aqui, essa pessoa ela tem medo do julgamento.
E quando a gente tem medo do julgamento, a gente se consome. A gente se consome no controle, porque saiu do controle, aí eu entro na resistência do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Quando eu tenho muito medo do julgamento, eu entro na resistência daquilo que é, eu me preocupo demais com o que os outros vão pensar, falar, né, dizer, e isso me faz perder muita energia. E quando eu tenho perda de energia com pessoas e situações, por medo do julgamento, o que eu faço? Eu não me posiciono, eu fico calada, eu fico remoendo, eu fico com aquilo ali me consumindo durante o dia, me consumindo, perdendo meu sono, me consumindo durante a semana, porque o meu medo do julgamento não me deixa posicionar. Por muito tempo eu fui assim. Eu não me posicionava, e eu não falava, e eu guardava aquilo pra mim. Mas aquilo ia me consumindo. Até que eu consegui, né, trabalhar essa musculatura, né, da inteligência emocional. E hoje, muita coisa, eu simplesmente nem perco meu tempo e minha energia. Eu deixo a pessoa fazer o que ela quiser, pensar o que ela quiser. Não faz o menor sentido. Eu simplesmente tomo a decisão que eu tenho que tomar ali. Às vezes é afastar da pessoa. Não faz nem sentido eu gastar tempo e energia conversando com ela. Por quê? Porque hoje eu não tenho medo do posicionamento. Agora, se é uma pessoa que faz sentido eu conversar, eu vou chegar, vou conversar e vou falar. Abertamente, como adulta. Sem medo do que ela vai pensar, sem medo do que ela vai sentir. Claro que eu vou conversar educadamente, então eu não tenho que ter medo. Agora, a criança que tá o tempo inteiro com medo, porque a criança tem medo de apanhar, tem medo do castigo, tem medo do que o pai e a mãe vai fazer. Então, quando você tem medo de se posicionar perante algo, uma situação, uma pessoa que está tirando energia, é porque você está na sua postura infantil. Entende? E neste lugar, você fica num posicionamento de vítima. E nesse lugar de vítima, você não tem poder de escolha, você não tem poder de mudança, você coloca o poder todinho na mão do outro. Então, tudo que está te tirando energia hoje, toda a situação que está te tirando energia hoje, todas as pessoas que estão te tirando energia hoje, se elas ainda continuam te tirando energia, o problema não está nelas, o problema está em você, que está nesse lugar de vítima e não está se autorresponsabilizando por aquilo que está te acontecendo. O adulto, ele entra na postura de autorresponsabilidade. Então, quando eu entro na autorresponsabilidade, é essa coisa que eu falei pra vocês lá no início. O que eu posso fazer aqui? Qual é a ação que eu posso ter aqui? Porque, senão, eu fico refém daquela situação, eu fico refém daquela história, eu fico vítima daquela história. E eu vou sendo consumida por aquilo ali. Não vai me sobrar tempo para construir os meus sonhos e a vida extraordinária que eu desejo. Então, há um tempão lá atrás, eu não me posicionava, né? Eu tinha muito medo, porque eu estava nesse lugar de vítima, eu estava nesse lugar da criança, né, com medo do julgamento, e ficava me consumindo ali. A partir do momento que eu comecei a entender o que era autorresponsabilidade, a partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha que ir para adulta e me posicionar, eu parei de perder tanto tempo, gente, que minha vida fez assim. Sabe, a minha vida subiu no foguete, porque eu vivia em função das pessoas. Eu vivia em função do que as pessoas iam falar, do que elas iam julgar. Eu vivia em função de cumprir as expectativas das pessoas. Eu não me posicionava. E isso também fazia eu perder muita energia e não fazia sentido. Então, quanto mais a gente sai deste lugar de resistência, de controle, se posiciona, melhor é. Vocês precisam entender. Quanto mais você crescer profissionalmente, mais desafios você vai ter. Quanto mais você crescer financeiramente, mais desafios você vai ter. Quanto mais a sua empresa crescer, com mais pessoas você vai ter que lidar. Os seus problemas, eles aumentam. Os seus desafios aumentam. E este é um dos pontos que faz você não ter hoje a vida extraordinária que você quer. Sabe por quê? Você ainda não está disposta a se permitir receber julgamento. Você ainda não está disposta a se autorresponsabilizar. Você ainda não está disposta a se posicionar sem se preocupar com o que os outros vão falar. Aí você escolhe deixar toda essa vida que você gostaria de ter de lado para ficar perdendo energia com pessoas, com situações, com controle e com resistência. Conseguem perceber este movimento na vida de vocês? Faz sentido este movimento na vida de vocês? Conseguem perceber como que inconscientemente é esta a dinâmica que está acontecendo na vida de vocês? Vocês estão se sabotando em criar uma vida extraordinária
Porque vocês estão colocando toda a vida de vocês, a energia de vocês, naquilo que faz vocês perderem energia. Porque vocês estão na postura infantil, na postura da vítima, com medo de se posicionar. Aí, para não levar um julgamento, né, esse é um movimento muito inconsciente, para não levar um julgamento, você prefere remoer e ficar sendo consumida por isso. Percebe? Percebe, gente? Conseguem perceber? Me contem aqui. Eu passei por isso. Eu vivi isso. Isso é uma construção, é uma musculatura que a gente vai trabalhando, né? A gente trabalha isso com a reprogramação mental, trazendo recursos. A gente trabalha isso com alinhamento sistêmico, trabalhando o alinhamento sistêmico da nossa criança interna, trabalhando o alinhamento sistêmico do nosso pai, da nossa mãe, com terapia, com constelação familiar, com processo de coach, né? Com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento. Então, inclusive, eu até perguntei aqui hoje, né, se vocês querem, o pessoal respondeu que sim. No dia 10, né, eu vou dar uma imersão. E vou fazer um preço promocional, não sei que dia não, mas dia 10 eu vou dar uma imersão de alinhamento sistêmico que vai trabalhar essas questões. Então, lembrando que não faz sentido eu perder tempo com aquilo que eu não tenho controle. Então, o que é que você ainda está querendo controlar? Quem é que você ainda está querendo controlar? Quem é essa pessoa que te tira energia? Por que essa pessoa está te tirando energia? Por que você está resistente a essa situação e a essa relação que está tirando a sua energia? Me conte aqui. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu não montei a imersão ainda, nem nada, mas vou fazer isso agora. Quem quiser a imersão, eu não decidi o preço dela ainda, tá? Mas quem quiser participar dessa imersão no dia 10, a gente vai trabalhar o alinhamento sistêmico. Para vocês que estão aqui hoje, quem quiser garantir a sua vaga hoje, vai ser somente R$ 97,00, tá? Somente R$ 97,00, que é muito, 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 muito barato. Não faço essas coisas sistêmicas assim nesse valor. Então, tá quase que o valor da participação da constelação familiar. Então, para quem tá aqui hoje e quiser aproveitar a imersão sistêmica, me manda mensagem no direct que eu te passo para você garantir por esse valor de R$ 97,00, tá? Porque não vai ser esse valor na hora que eu começar a divulgar. Mas para vocês aqui eu vou fazer isso. Então, olha só. Antes de eu ensinar para vocês um exercício, me conta aqui se fez sentido, se alguma coisa você não entendeu, se ficou alguma dúvida, para eu poder estar tirando as suas dúvidas. E quem tá aqui ainda puder clicar aqui no aviãozinho e convidar mais pessoas, pode convidar, porque eu vou ensinar um exercício para vocês, que esse exercício vai ajudar vocês a não ficar perdendo energia, tá? E detalhe, para as pessoas novas que estão aqui, ó, toda quarta-feira tem aula, você pode se inscrever no link da bio, tá? Porque lá no grupo, às vezes, eu mando material, mando podcast, mando coisas, materiais complementares lá no grupo de alunos. É um grupo VIP, silencioso, só eu mando mensagem, ninguém manda mensagem, então é um grupo que não vai te perturbar. E esqueci o que eu ia falar. Esqueci. As aulas não ficam gravadas, tá? Ao vivo. Então, é aula mesmo. Vocês vão ver que é aula mesmo. Não fica aqui enrolando, é aula mesmo, tá? Conteúdo que eu trago para curso, tá bom? Então, olha só. Quando você vive, né? A gente cria resistência, gente. A gente perde energia por uma fala que a gente escuta. Por uma situação que não sai do nosso jeito. Por alguma coisa que dá errado. É muito comum a gente fazer isso. Então, por exemplo, deixa eu lembrar a última coisa. Não sei. Tipo assim, semana passada pra cá, aconteceu tanto imprevisto, eu não consegui cumprir os meus planejamentos, eu não consegui cumprir um monte de coisa. Tem dias que eu começo a perder energia. Aí eu tenho que parar e me segurar. Tem dia que, não, gente, não tem como eu ter controle. E, literalmente, foda-se o que as outras pessoas vão pensar. Não consegui, estava passando mal, não consegui. Então, percebe que muitas das vezes o nosso posicionamento ele também é interno. Então, uma ferramenta que ela é muito importante e que ela faz muito sentido e que ela faz você sair mais rápido, né, deste lugar de perder energia. Então, para você entender como que essa ferramenta funciona, eu vou pedir agora para você pensar
na última coisa, ou na última situação, ou na última resistência que você teve, ou na sua última necessidade de controle, ou na última pessoa que te tirou energia. Pensa nisso daí, se conecta com isso daí e sente no seu corpo como que isso mexe em você. Porque quando a gente lembra, né, a nossa mente ela não entende a diferença de real e imaginário. Então a nossa mente ela se conecta com aquilo e o corpo sente. Então com certeza o seu corpo sente em algum lugar e dentro de você, talvez você fica na revolta, na raiva, na não aceitação, na resistência, no medo do julgamento, engasgada porque não falou. Então olha pra isso. Ou uma situação onde a pessoa te disse algo que você não aceitou, você ficou remoendo, perdendo energia com aquilo. E agora, mentalmente, só fala, interessante ponto de vista. Interessante o seu ponto de vista. E veja como você se sente. Quando você usa essa ferramenta, como a ferramenta de Access, né, interessante ponto de vista, você simplesmente corta toda a sua questão neural aqui, ó. A sua mente funciona, né, todo no seu corpo funciona através de sinapse nervosa. Então tem um monte de sinapses aqui funcionando com programações. Então quando você começa a remover aquela situação ali, ou você escuta alguma coisa que você não gostou, que costuma te tirar energia, e você simplesmente fala, interessante seu ponto de vista. Você nem precisa abrir a boca e falar, você pode falar isso mentalmente. Pronto, aquilo não entra em você. Aquela sinapse que lá ia ativar toda uma questão fisiológica, neural, hormonal no seu organismo, ela não dispara nada. Então você impede a questão da perda de energia. Faça um exercício aí e me conta. Conseguiu sentir no corpo o tanto que isso liberou? Me conte. Enquanto vocês me contam, alguém quer perguntar algo? Vamos lá. Me mandem perguntas. Vamos fazer... A gente pode fazer alguma consultoria. Então, eu quero que vocês me mandem pergunta aqui para poder ajudar vocês agora, na prática. Quem aí vai se voluntariar a, na prática, trazer uma situação aqui e eu te orientar agora. Ah, é porque você entrou agora, né? Então, olha só. Pensa em uma situação, alguma pessoa, alguma coisa que te tirou energia hoje. A última coisa que fez você ficar incomodada ou perder energia. Seja uma situação, seja algo que saiu do seu controle, seja algo que você entrou na resistência, seja algo que você escutou. Olha pra isso e vê como que isso vai reagir no seu corpo. Porque só o fato de você lembrar vai fazer o seu corpo sentir. E agora você simplesmente vai direcionar para essa situação. Interessante o seu ponto de vista. E você vai sentir que isso vai dissipar. Você vai parar de ser consumido por isso. Então, olha só. Como entrou um monte de gente aqui, vamos fazer uma recapitulação. Quais são os 4 pontos que fazem vocês mais perder energia? Pessoas, situações, necessidade de controle, resistência. Eu quero controlar as coisas ou eu não aceito aquilo que sai do meu controle. Porém, eu preciso entender que eu não tenho controle sobre tudo e que não faz sentido eu perder a energia perante aquilo que eu não tenho controle. Então, a frase de hoje é: não faz sentido eu perder energia com aquilo que eu não tenho controle. Resistência. Eu fico resistente àquilo que é. Eu fico resistente àquilo que aconteceu. E aquilo vai me consumindo. E essa energia, muitas das vezes, ela não só é perdida no momento que a coisa acontece. Você arrasta aquilo durante o seu dia. Você perde o sono, você embola a sua semana e às vezes você vai arrastando isso por muito tempo na sua vida. E quando você se permite perder energia, porque você não sabe lidar com aquilo que te perde energia, você está perdendo vida. O seu tempo e a sua energia está ficando em algo que já aconteceu e que você ainda não conseguiu liderar dentro de você. Quando você faz isso, você está dizendo não para todos os seus sonhos e para a vida extraordinária que você quer criar. E se você é uma pessoa que perde muita energia, que não sabe lidar com situações de controle, resistência, pessoas, provavelmente você está insatisfeita também pessoalmente, porque a sua vida profissional, financeira, afetiva, em todos os sentidos, ela não está maravilhosa. Por quê? Porque não está te sobrando tempo nem energia para você criar essa vida extraordinária, para você criar os seus sonhos, porque você está sendo consumida energeticamente, mentalmente, emocionalmente,
nessas situações que te tiram energia? Primeira coisa que eu preciso entender aqui é a criança que fica neste lugar de perder energia. O adulto, ele faz o que tem que ser feito. O adulto vai olhar para aquilo que está fazendo ele perder energia, seja para aquela situação ou para aquela pessoa, e vai pensar: vale a pena eu perder energia com isso daqui? Se sim, o que mais eu posso fazer para solucionar isso daqui? Se não faz, eu tenho que parar de pensar nisso. É a criança, né, a nossa postura interna e infantil, que é a postura que todo mundo tem, que fica neste lugar de resistência, de pirraça inconsciente, de não aceitação daquilo ali. É a criança que não se posiciona, é a criança que não toma atitude, é a criança que não faz o que tem que ser feito, é a criança que fica remoendo. Então eu preciso trabalhar a musculatura da inteligência emocional, do adultecer, de sair da postura infantil e vir para a postura adulta. O adulto faz o que tem que ser feito. Aquilo que está fazendo eu perder energia faz eu me manter num lugar de passividade e de vitimismo, onde eu estou sendo vítima da pessoa ou sendo vítima da situação. Neste lugar, eu entrego todo o poder da minha existência na mão do outro, na mão da pessoa, na mão da situação. Neste lugar de vítima, eu apenas fico remoendo, eu perco força, eu perco energia. Novamente, estou dizendo não para a criação da minha vida extraordinária, para a criação dos meus sonhos. Nesse lugar de vítima, não tem como nada mudar. Eu vou sempre ser refém. E as outras pessoas vão sempre estar no comando da minha existência. Nesse lugar de vítima, eu estou conectada com a minha postura infantil. E por que eu estou conectada aqui? Porque lá no fundo, eu estou com medo dos julgamentos. E com isso eu não me posiciono. Eu fico com medo do julgamento, eu fico com medo da rejeição, eu fico com medo do que as pessoas possam pensar, falar ou fazer. Aqui na postura adulta, eu fico no posicionamento de autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? O que eu posso fazer com isso? Isso tem conserto? Isso tem solução? Se sim, qual? Pronto, eu vou ser prática e vou tomar as ações que eu preciso ter. Eu vou ter a conversa que eu preciso ter. Eu vou me posicionar como a forma eu preciso me posicionar. Eu vou dizer o que eu preciso dizer. Nessa postura de autorresponsabilidade também, eu vou começar a perceber o que é que está me incomodando nessa situação. O que é que está me incomodando nessa pessoa? Por que eu estou perdendo energia com essa situação e com esta pessoa? Quando eu olho para isso, eu começo a entender o que está dentro de mim, quais são os meus gatilhos internos e mentais que me mantêm nessa situação. E muitas das vezes, o que te incomoda nessa pessoa é exatamente algo que está dentro de você que você não aceita. Então, quando eu começo a fazer esse exercício de começar a entender o que está fazendo eu perder energia, eu começo a desenvolver a musculatura da minha inteligência emocional e ficar nessa postura adulta. Então, todo mundo tem essa postura infantil aqui dentro. É um exercício diário para ficar aqui na postura adulta. Ninguém nasce na postura adulta, ninguém nasce com inteligência emocional, ninguém nasce zerado de perder energia. Eu perco energia, entende? Porém, hoje eu perco bem menos energia do que eu perdia antes. Hoje eu tenho mais recursos do que eu tinha antes. Então, o que me ajudou? Eu começar a entender por que isso está me tirando energia. Qual é o porquê dessa situação? Qual é o pra quê dessa situação? Então, quando eu entendo isso, eu saio desse lugar de vítima, de mim mesma, das minhas dificuldades, das minhas limitações. Então, na postura adulta, eu começo a me posicionar. E na postura adulta, eu não tenho medo de julgamento. Se eu tiver que falar algo para a pessoa, eu vou falar. Então, eu preciso começar a entender qual é também a expectativa que eu estou projetando nessa situação, que eu estou projetando nessa pessoa, que está fazendo com que eu perca energia com ela. Porque se alguém está fazendo você perder energia, é porque você está deixando. Você é responsável. Você é responsável pelo aquilo que está te acontecendo. Você é responsável pelo aquilo que a pessoa está te causando. Então não tem como você ter controle em absolutamente nada, em absolutamente ninguém, em absolutamente nenhuma situação. Você só pode ter controle perante aquilo que você sente, aquilo que você pode fazer perante o que está te tirando energia. Quem tem esse controle, que é o controle, o único controle que você pode ter, é a sua postura adulta. Então, diariamente você lembrar, não faz sentido eu perder energia com aquilo que eu não tenho controle. Quem em mim está se permitindo perder energia? É a criança? Por que essa criança está presa aqui? Como que eu venho para a postura adulta? Qual é a atitude que eu tenho que ter aqui? Qual é a ação que eu tenho que ter aqui? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter aqui?
E uma ferramenta que pode te ajudar diariamente em situações, pessoas, coisas que te fazem perder energia, é simplesmente você mentalmente dizer: interessante seu ponto de vista. Escutou algo que você não gosta? Ao invés de entrar na resistência, começar a perder energia, começar a perder tempo e energia para criar sua vida extraordinária e realizar os seus sonhos, só fala: interessante seu ponto de vista. Porque aí você corta toda essa conexão neural que vai disparar um monte de coisa no seu organismo que faz você perder energia. Então, isto é um exercício diário. Literalmente um exercício diário. Então, fiz uma recapitulação aqui bem grande, porque o nosso tempo já vai encerrar. Fiz uma recapitulação aqui bem rápida. Quero saber se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas. E relembrando que dia 10 eu vou dar uma imersão de alinhamento sistêmico. Quem quiser comprar ela com um descontão por R$ 97,00 hoje, me manda um direct, tá? Então me conte aí, fez sentido pra vocês? Conseguiram se perceber nessas situações? Me conta aqui no chat. Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar dúvidas? Querem trazer uma situação aqui para me te orientar? E lembrando que toda quarta-feira temos um tema diferente. Eu sempre coloco uma votação aqui nos stories, diante daquilo que vocês mais querem. Não fica salvo, tá? Eu sempre trago conteúdo de cursos mesmo aqui para vocês. É conteúdo sem enrolação, bem direto ao ponto. Então, toda quarta-feira, às 20h30. Para você não perder, clica no link da bio, se inscreve. Você vai ir para o meu grupo VIP de alunos, um grupo silencioso, onde eu vou estar sempre lá mandando informações sobre as aulas, os links de acesso e também conteúdos extras, tá bom? Então, como ninguém mandou mensagem, gratidão a todos vocês. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, que passaram aqui. Gratidão a todos vocês que convidaram os amigos de vocês. E boa noite para vocês e que vocês possam, agora começar a pensar em tudo isso que a gente conversou aqui hoje, a usar essa ferramenta e a entrar nesse lugar, nesse posicionamento de que você é responsável. Só você se colocando nesse lugar de adulta, de autorresponsabilidade e se posicionar vai fazer você realmente parar de perder energia, tá? Não existe mágica. Entenda, não tem como você controlar nenhuma pessoa, nenhuma situação. Você só pode controlar como você se sente, o que você fala, como você se posiciona perante aquilo que está te fazendo perder energia. Se posicione sem medo. Invista em você, trabalhe seu autoconhecimento, faça terapia, constelação familiar, reprogramação mental, leia. Tudo isso vai te ajudar na sua musculatura sair da criança, vir para o adultecer, criar inteligência emocional. E se você quiser aprofundar nisso, dia 10 tem a imersão e o desconto é só para vocês aqui hoje, tá? Imersão de alinhamento sistêmico, somente R$ 97,00, tá? Então, boa noite para vocês. Gratidão, André, gratidão, Raquel, gratidão, Joelma, gratidão a todas vocês. Beijos, boa noite e até quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, com mais um tema aqui para vocês.